boa noite. Agradeço imensamente as palavras de carinho da Claudinha. Agora, que coloca em prática é uma coisa, que tenta colocar, eu concordo. Porque se colocasse em prática tudo que a gente estuda, né, estaria em outro planeta já, não estaria aqui nesse de provas e expiações. Mas o que vale é tentar, né? Exatamente. E se eu fosse esperar colocar em prática, eu nunca ia vir aqui. Então, meus amigos, meus irmãos em Cristo, muitos de nós desconhecemos o verdadeiro significado da liberdade, que é uma dádiva que foi concedida pelo Criador aonde vive, para poder expressar-se responsavelmente, de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. E como nos ensina o Espírito Amed, vale lembrar que viver solto é muito diferente de viver livre. No seu livro O Mestre da Vida, Augusto Cury nos diz que Jesus foi o maior semeador de alegria, liberdade e esperança que já existiu entre nós. E sabemos bem que era muito comum Jesus nos transmitir seus ensinamentos através de parábolas. Devido à nossa compreensão intelectual da época, né, que a gente estava lá naquele tempo, não sei o quanto que já evoluímos não, mas já andamos um pouquinho. Mas então, ele comunicava através de parábolas para facilitar a compreensão. E mesmo antes do advento de Jesus, na antiguidade, já existiam alguns sábios que ensinavam através de fábulas. E um dos mais antigos fabulistas de que se tem notícia foi Esopo, que é um escravo que viveu na Grécia uns 600 anos antes de Cristo. E Esopo se tornou muito famoso por suas fábulas de animais falantes. E todas elas transmitiam um conhecimento sobre procedimentos inteligentes para lidar com situações que envolviam ética e moral. E o Esopo teve alguns seguidores que enriqueceram estilisticamente as suas fábulas. E entre eles nós citamos Jean de La Fontaine, que viveu na França no século XVII. E o La Fontaine, ele reescreveu essas histórias de uma forma mais sutil. E com isso ele adquiriu uma popularidade enorme. E é muito conhecida a fala dele, quando ele fala: eu me sirvo dos animais para instruir os homens. Já ouviram? Já? Parece que tem um que ouviu. Vale a pena ver as falas do La Fontaine. Eu pelo menos, acho muito engraçado, porque, principalmente pelo caráter humorístico, né, e moral que elas nos trazem. Mas então, vamos ver o que são fábulas. A definição de fábulas. Fábulas são histórias fictícias, obviamente, simulando verdades. E elas sempre têm um caráter, têm um cunho moral ou didático. E quase sempre envolve animais falantes ou divindades. E é muito comum também que as fábulas apresentem um caráter de humor, não é? Sempre achando graça em alguma coisa. E aqui nós vemos que a palavra fábula é uma palavra latina, que vem de fábula, fabulae, que deu origem ao verbo fabulare, que em português significa falar. E estas fábulas, o Espírito Amed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele escreveu este livro, Fábulas de La Fontaine, que ele adaptou à doutrina espírita e associou-as ao comportamento humano. E o objetivo do La Fontaine aqui foi transmitir não somente um conhecimento a nível intelectual, mas principalmente facilitar o aprendizado da transformação interior,
facilitar uma forma de podermos renovar as nossas atitudes. E esta apresentação de hoje foi baseada em uma das fábulas deste livro de La Fontaine, na codificação kardeciana e algumas obras complementares. Vamos iniciar contando aqui a fábula do lobo e o cachorro. E essa fábula diz o seguinte. Eu vou até ler aqui para vocês verificarem o humor que ela tem, né? Porque eu sei a fábula, mas eu quero repetir as palavras de La Fontaine ipsilíteres, para não perder nada. Então, ele fala assim: um lobo que era magro de dar dó, pois boa vida não lhe dava os cães de guarda, certo dia encontra um desses animais tão gordo e tão forte que era de fazer inveja. O cachorro, que estava perdido, pois se distanciou dos donos enquanto eles passeavam, em vez de atacar o lobo, deu-lhe um pedaço de carne. O lobo comeu com prazer, mas temendo que o cachorro o atacasse, como os outros cachorros normalmente tentavam fazer, se aproveitando de sua fraqueza, dirigiu ao cachorro a palavra humildemente e fez um elogio, dizendo que admirava a sua robustez e gostaria de ficar como ele. E o cachorro lhe explicou: se quer ser gordo e bonito como eu, deixe o bosque me acompanhe. Seus semelhantes são miseráveis, pobres, diabos sem opção, cuja única condição é morrer de fome. Venha comigo e você terá um destino muito melhor. E o lobo perguntou: o que será necessário fazer? Quase nada. É mesmo pouca coisa. Basta afugentar os que portam cacetes ou vêm mendigar, defender a todos os da casa e o dono com agrado os receber. E em troca da caça que você conseguir, as pessoas lhe darão moradia, carnes, quem sabe até lombo, restos de ossos de peru, perdis, frangos e pombos. Isso sem falar de muitas carícias. Venha comigo, você irá sentir prazer em ter um senhor. O lobo, já entendendo tamanha felicidade, chora de emoção e decide acompanhar o cão de guarda. E percorrendo o caminho que o levaria à fartura e aos bons tratos, ele vê algo que lhe pareceu suspeito no pescoço do cachorro e pergunta: que é isso no seu pescoço, amigo? Nada. Como nada? E essa pelada aí? Isso é a marca da coleira que põe no meu pescoço quando eu fico preso. Coleira? Pescoço? No pescoço? Então não se pode sair quando se queira? Nem sempre. E isso importa? Claro! Isso tem muita importância. Eu nunca trocaria por qualquer iguaria a liberdade. De todas as suas refeições, eu não quero nenhuma. O preço que eu teria que pagar por elas é muito alto. E dizendo isso, o senhor lobo desaparece entre o verde do bosque e vai caçar. Bom, aí o Amédio continua partindo desta... Estou indo para trás, para frente. Ele continua, a partir dessa fábula, trazendo para nós alguns conceitos do que é ser livre. E eu escolhi exatamente essa fábula como parte da apresentação, porque eu acredito que tem tudo a ver com os dias atuais. Esse livro, ele foi psicografado pelo Francisco do Espírito Santo Neto em 2006. Mas o La Fontaine já escreveu essas fábulas lá no século XVII. E, se a gente pensar bem, tem tudo a ver com o momento por que nós estamos passando. Então, a primeira coisa que ele nos fala, é para frente, ele fala o seguinte: a criatura independente e que tem autonomia está apta à autorrealização,
porque age, pensa, vê e sente por si mesma. Na verdade, quase sempre hostilizamos aqueles que são realmente livres, porque eles abalam nossos conceitos de vida alienada. Quanta coisa nós estamos vendo acontecendo hoje, indo contra valores cristãos, indo contra valores éticos, morais, e somos atacados. Ele continua: o ser liberto se autorrealiza porque cria e produz de acordo com seu próprio plano, de acordo com seu projeto íntimo. A pessoa livre é segura, por isso não necessita de inúmeros conselheiros, das crenças impostas, das ideias e ideais dos que se denominam porta-vozes do povo. Quando nos deixamos levar pelo canto da sereia, perdemos o contato com Deus em nós. Como aceitar tanta atrocidade que estão tentando nos impor goela abaixo, falando do bom goiano aqui agora? Porque eu sei mais. Você tem que seguir o que eu estou falando, você não sabe de nada. Como se diz em inglês, não acredite nos seus olhos mentirosos. Em português não soa muito bem, né? Mas passando em inglês nós já sabemos como é que funciona. Estamos vendo? Não acredite não, isso não é verdade não. Você não sabe nada, você não tem noção das coisas. E ele continua dizendo: o ser livre não é escravo da opinião ou julgamento da massa comum. Não se ilude com as aparências exteriores ou promessas espetaculares e vive o máximo possível dos fatos, respeitando o tempo de cada conquista e reconhecendo em cada indivíduo o seu grau evolutivo. Todos nós queremos a liberdade, mas uma boa parte de nós vivemos amarrados e totalmente encarcerados por uma infinidade de ditadores externos e internos. E isso a gente vê realmente. Tem um ditado, quer dizer, tem um ditado não. Nós sabemos que nem todo mundo está totalmente errado, totalmente certo. Até mesmo um ditador como Hitler, sanguinário que foi tudo, ele tem uma coisa que ele falou, e muito certo. Ele disse que quando você repete uma mentira muitas vezes, você se convence que aquilo é verdade e passa a convencer os outros também. E o Hitler estava certo. É o que a gente vê acontecendo. E se a gente não se cuidar, entra no meio. Quando de repente, opa, mas como é que é essa história aqui mesmo? E de onde é que saiu isso? Por que é que diz que isso está certo? Por que é que eu tenho que seguir essa tendência? De onde é que saiu? Qual foi a base? Qual o fundamento? Onde é que está na doutrina espírita? Eu encontro isso no livro dos Espíritos, na Gênesis, em São Eterno, nas obras complementares. Onde é que está isso aí? E outra coisa, a outra parte que eu trouxe aqui, é esse livro da Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal. Eu até lembro, eu vou ler primeiro aqui o que está no livro e depois contar uma história do Divaldo, que eu ouvi numa palestra dele. Aqui ele fala o seguinte: a parafernália eletrônica, facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com exceções compreensíveis, inquieta os seus serventuários, que se lhes transformam em escravos, telefonando para diálogos irrelevantes, enviando SMS, curiosamente olhando Facebook, Twitter, WhatsApp e outros mecanismos de mexericos e novidades, entregando-se aos jogos de violência ou consultando sites que lhes atendem aos específicos tormentos em nome do falso progresso tecnológico. Quantas vezes nós nos sentimos pressionados a interromper, seja lá o que for que a gente está fazendo, para responder de rápido para aquela mensagem, porque senão meu amigo vai pensar que eu estou com raiva, que eu estou ignorando, que eu demorei um minutinho a mais para responder.
Como? Mas eu te mandei uma mensagem 2 horas atrás, até agora você não me respondeu? Não, estava ocupado. O Divaldo conta. Eu não sei se ele estava fazendo graça ou não, né? Eu até imagino que estivesse, porque não é possível que isso aconteceu de verdade. Mas ele conta numa palestra dele o seguinte, que ele foi convidado para jantar na casa do pessoal, e chegou lá, aquela mesa bonita, com flores e tudo mais, uma mesa grande, bonita, ele descreve. E o casal, né, que tinha filhos também, 2 filhos, um se sentou numa ponta da mesa, outro na outra, os filhos de volta colocavam um ponto de honra e tal, e de repente todo mundo abaixa a cabeça e caminha no celular. Aí ele faz o gesto. E o Divaldo que ficou bem vendido. Olhava para um lado, olhava para o outro, eu não tenho esse celular, nem sei mexer com isso. E o povo lá. E ele lá vendido. Aí de repente ele levantou. Olha, vocês me desculpem, qualquer jeito, estou tentando imitar de volta, mas não tem nem como. Vocês me desculpem, mas eu vou ter que me retirar. Eu não tenho condição de participar desse jantar porque me falta a ferramenta necessária. Como assim, Divaldo? Não, porque eu não tenho esse aparelhinho de vocês aí, pelo visto que a comunicação é desse jeito. E eu só sei comunicar falando, eu não sei comunicar assim, então eu não estou equipado, preparado para ficar no jantar. E ele vai por aí afora, eu não lembro mais os detalhes de toda, né, da situação, mas isso me marcou muito, eu ri muito, né, quando eu vi isso. Tem muitos anos isso, deve ter, sei lá, uns 10 anos ou mais. Agora, tendo dito isso, gente, é claro que essa tecnologia, ela também é abençoada. Não é a ferramenta, é o uso que nós fazemos dela. É uma ferramenta abençoada de aprendizado, de divulgação do bem, da nossa amada doutrina, de estudos online, quantas coisas que se facilitam. Não estou dizendo que é algo ruim, não estou fazendo apologia a negar a existência. A questão é o uso. E eu vou até, amorosamente, eu vou me permitir a fazer um comentário que eu tenho observado aqui, às vezes, na nossa casa. E esse é de uma forma muito amorosa que eu vou fazer esse comentário. Algumas vezes eu observo na fila do passe, alguns de nós ali no celular. Estamos aguardando para tomar o passe, em vez de nos conectarmos ali com os mentores, com a espiritualidade, estamos ali, desconectando, mandando mensagem. Pode ser que seja uma coisa importante, não estou entendendo da questão. Mas dentro do que eu entendo, quando estamos aguardando para tomar o passe, não é hora de estar olhando, mandando mensagem no celular. É hora de estarmos conectados. Isso eu falo de uma forma muito carinhosa e amorosa, sem querer ofender ninguém. Mas eu estou exercendo a liberdade de dizer o que eu penso. E, mais uma vez, sem ofender, sem julgar. Mas é o que eu penso. Agora, vamos continuar com a... Eu estou voltando. É para frente, né? Ok. Agora, vamos continuar com o... Eu estou passando isso aqui, é que está me confundindo. Porque aqui na tela eu vejo uma coisa e lá é outra. Tá vendo? Falta de dominar a tecnologia de forma eficiente. Aqui, ó, ao vivo e a cores dando a demonstração, né? Preciso de aprender direito, né? Utilizar de forma correta, não como estou fazendo agora. Então aqui nós vamos ver também que a liberdade não é alguma coisa que se adquire e que se dê por encerrada. Bom, eu já conquistei, eu já estou livre, então não tem mais nada que ser feito, está tudo certo. Pronto. Não, a liberdade ela não é um produto acabado. Ela é algo que não se conquista de uma só vez, é uma tarefa permanente, algo que se constrói, que deve elaborar, trabalhar no dia a dia. E só as pessoas corajosas que já conseguiram romper os grilhões diariamente que a vida em sociedade lança sobre nós. E precisamos sim avaliar, ponderar e julgar o que devemos ou não fazer, de acordo com as nossas metas e possibilidades, e não com os pareceres alheios. Você tem que fazer. Pode até ser que eu tenha, deixa eu parar para avaliar se isso condiz com o meu propósito de vida.
Ou se aquele amigo, aquele irmão, está me chamando a atenção porque eu estou totalmente fora do trilho. Ó, marido, presta atenção. Claudinha falou, né? Somos amigos de longa data. Marido, ó, presta atenção, minha amiga, você está saindo do trilho. Eu vou parar para ouvir. Carinhosamente. Não sei se eu vou concordar, mas eu vou parar para ouvir com muito carinho. E às vezes eu vou concordar, Claudinha, muito obrigada. Ou às vezes, minha amiga, muito obrigada por ter tido a coragem de me falar, mas eu não concordo com você. A gente tem que ter essa coragem e não se melindrar. E não se melindrar. Não é para isso que estamos aqui? Para aprender? Não raro os homens trazem a marca da coleira como o cachorro desta fábula. Vivemos alienados, distanciados das realidades que nos cercam, ou melhor, sem conhecer e compreender os fatores sociais, emocionais e culturais que os levam a agir de forma prescritiva, pré-determinada, pré-estabelecida pela elite dominante. Esses valores não são meus, mas me foram impostos de uma forma tão sutil que eu nem percebi e assimilei de repente. Estou eu aí. Agora, vamos ver o que nos diz a doutrina espírita. Vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 836. O homem tem direito de opor obstáculos à liberdade de consciência? Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Assim como os homens, mediante suas leis, regulam as relações de homem para com o homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Isso é muito importante. Lembra lá, Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Existe a lei dos homens e obviamente que temos que respeitar. Senão vira anarquia, senão vira caos. As leis dos homens. Mas a lei da minha consciência, governo nenhum tem direito de me colocar, não. Esse direito me foi dado por Deus. Temos que avaliar, é a lei do homem ou é uma lei divina? E a lei do homem jamais pode contrapor a lei divina. Se tem uma lei do homem que eu não concordo, eu tenho que utilizar os mecanismos que estão à minha disposição para tentar mudar aquela lei. Através dos meus representantes no Congresso, procurando eleger melhores representantes, através de movimentos pacíficos, não violentos. Eu tenho o direito de tentar mudar. Mas enquanto é lei do homem, eu tenho que seguir. Desde que ela não vá contra a lei divina. É um fio da navalha aí que a gente às vezes fica numa saia justa. Quer dizer, eu, né, que saia que eu nem uso mais, mas vocês entendem o que eu ia dizer, né? E aí, continuando, ainda com o Livro dos Espíritos, na pergunta 837, Kardec pergunta: qual o resultado dos obstáculos interpostos da liberdade de consciência? Eu gosto muito dessa também. Aliás, como tudo, né? Como não gostar? Constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é torná-los hipócritas, mentirosos, falsos. Estou acrescentando eu. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. É para onde estamos caminhando. Estamos galopando a passos largos para o mundo de regeneração, onde uma sociedade livre, com a consciência livre, é uma civilização, é um progresso. Então, se somos constrangidos por lei dos homens a procederem de um modo totalmente diverso do que me dita a minha consciência, eu vou ser hipócrita, eu vou ser mentiroso para poder me livrar de uma situação. Não vai conseguir convencer, vai impor. Impor é uma coisa, convencer pela lógica, pela clareza dos fatos, é outra bem diferente. E aqui, no Evangelho, nós temos no capítulo 15, a máxima: fora da caridade não há salvação.
é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Em toda a obra, eu trouxe algumas, tem mais situações, mas eu escolhi essas para a apresentação da noite. Olha, nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Podemos literalmente dizer que todos os males do mundo advêm da falta de caridade. De onde é que vem o orgulho? A vaidade, a cobiça, a ganância e por aí afora. Da falta de caridade. Quando se pratica a caridade verdadeira, com liberdade de consciência, problema nenhum. Mas quando não se tem caridade, quando não temos o direito, tentam nos tirar o direito de praticar a nossa liberdade de consciência que nos foi dada por Deus, aí é onde começa a encrenca. E aí é onde a gente precisa de ter o estado de alerta percepção para não cair nas armadilhas, que elas são muitas. Agora eu quero trazer aqui o Emmanuel, e o Emmanuel bate pesado. No livro Palavras de Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele nos diz: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar os seus propósitos. E ele continua: não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina no mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. E ele diz mais: o sim poderá ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Só esses 3 parágrafos aqui seria o suficiente para uma palestra inteirinha, porque é muito profundo. O humano é sempre muito profundo, né? Às vezes uma frase dele dá material para uma palestra, mas olha o que ele está dizendo. Nós estamos vendo os nossos jovens, as nossas crianças, incentivadas totalmente, ser movidos pelos instintos, sem parâmetros, sem freio, sem limites. E olha a causa aí que está acontecendo. Emmanuel fala aqui, ó, com todas as letras. Isso está acontecendo, mas mais cedo ou mais tarde, a coletividade vai ter que rever esses valores e vai ter que dar uma ré. Vai ter que ter um reajuste. Porque não tem como ficar assim. Não dá para ter acordo entre a virtude e o pecado. Não dá para dizer sim a tudo. Eu vou abordar aqui, rapidamente, um tema muito controverso, mas como cristã que sou, como espírito que estou, eu me sinto no dever de falar sobre o aborto. Nós vimos que quase que passa uma lei no Congresso americano, por um triz que ela passa, que permitiu o aborto não só com poucas semanas ou poucos dias, mas com poucos minutos do nascimento da criança. Nós sabemos, como espírita que somos, que desde a concepção já existe vida. Mas, deixando de lado, mesmo a pessoa que se diz materialista, mas que tem princípios morais e éticos, como conceber que com poucos dias de nascimento dessa criança, a mãe tem direito de querer que ela seja assassinada? Nós não podemos ser coniventes com o pecado, como diz Emmanuel. Nós temos que nos pronunciar. Não com greves, não fazendo caos, mas de forma pacífica, de forma honesta. E respeitando também o direito de quem pensa diferente de nós, mas não nos calando. Não nos calando por medo de sermos cancelados. Não nos calando por medo de não estarmos coerentes com o status quo. Nem um cristão espírita, nem um cristão católico, nem um cristão evangélico pode se dizer cristão e concordar com uma barbárie dessa.
Então, isso aqui fica bem claro para nós. E eu vou parar por aqui, porque não é assunto para hoje. Eu só trouxe a título de exemplo entre dizer sim e dizer não. Entre não poder haver acordo entre a virtude e o pecado, como nos diz Emmanuel. E agora, eu gostaria de falar sobre um assunto muito além, a alegria. Nós aprendemos com o Dante Labat, que escreveu um livro, Materializações Luminosas, Leis Cósmicas em Ação, que a alegria é força construtiva, é radiação de luz a dissipar as trevas da tristeza, as preocupações e outras forças negativas. Com isso, nossos amigos no plano espiritual disporiam de melhores condições para atender os carentes de restauração física e psíquica. Exercer a nossa liberdade, mas com alegria. Olha a importância do que o Dante está falando aqui para nós. Ele está dizendo, quando nós temos essa alegria que vem do coração, nós estamos propiciando aos nossos amigos espirituais realizar trabalhos de restauração física, restauração psíquica, de atendimento, de tudo. Ser responsável não é ser carrancudo, é ser alegre, é trazer alegria no coração. Faz parte. E esse livro, ele conta a história dos avós da nossa querida Hélida. O seu Jair e a dona Elvira, conhecido como Ló, e outros companheiros. E ali fica muito claro quanto a alegria é importante, quando vem o espírito Palminha batendo palmas, alegrando, a Maria Alice dançando para as crianças, nas materializações, o espírito José Grosso fazendo gracinha, fazendo piadas, entre aspas, mas tudo de uma forma construtiva, ética. É lindo. Eu me encantei com aquele livro. Queria tanto estar lá, ou vontade de estar lá, viu? Mas fica muito claro a importância da alegria. Nós espíritas temos que ser alegres, responsáveis, liberdade com alegria. Muito lindo o livro. Muita gratidão. Conheci através, fiquei sabendo, eu quero ler, porque é dos avós fala da vida dos avós da Hélida. Fui atrás, consegui lá no Brasil e realmente muito lindo. E aí, continuando, vamos agora ver aqui o que nos diz Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Ele diz: pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então, para mim fica muito claro, a liberdade é essa dádiva concedida pelo Pai, que nós temos que aprender a exercer. Não é sair com seu livro e eu sair falando verdades como um chicote destruindo as pessoas. Não é isso. Aliás, eu não lembro exatamente como ela fala, mas tem aquele livro da agenda, não é que agenda, Happy Life, que eu tenho ali em inglês, por causa do meu marido. Ela fala, acho que é Vida Feliz, né? Vida Feliz. Tem uma parte lá, uma passagem que ela fala, que a gente tem que ter muito cuidado para não sair utilizando as verdades para machucar e ferir as pessoas. Nós temos que respeitar o estado evolutivo de cada um. A gente está se achando aí, está com essa bola toda, né? Tanta coisa assim não. Aquele lá que a gente está julgando e achando, a gente já teve igual ele, bem pior. Porque quantas décadas, quantos séculos e até milênios nós chegamos para estar aqui nesse momento. E ainda tem muito mais pela frente, não nos iludemos. A não ser os espíritos emocionais que estão escondidos por aí, mas os outros, nós, ainda temos muito chão para dar. Volta a mesma polêmica do fio da navalha. Compreender aquele irmão não significa ser conivente com ele. Significa não julgar. E esse é difícil, viu? Esse é difícil, viu? Eu estou aqui falando que não deve julgar. Ah, você não julga? Não, é bem que eu queria não julgar. Mas pelo menos eu dentro, nossa, eu estou julgando. Minha Nossa Senhora, eu estou julgando. Mas eu sei que dá errado. Que a gente não deve julgar. Então, é o fio da navalha.
E todos esses assuntos que eu estou falando aqui, porque eles são desafios para mim, tá? Não vem achar que eu estou aqui dando uma de boa, tá? Porque eu sei tudo. Não, porque isso aqui para mim é difícil. É por isso que eu estou compartilhando esses estudos, né? Trazendo essas informações dos nossos maiores e também as minhas percepções. E agora, então, vamos analisar tudo isso que a gente falou aqui, verificando, será que eu estou usando a coleira? Ou será que eu estou exercitando a minha liberdade? Vamos ver alguns exemplos que, através da história. O primeiro que eu quero trazer é da Joana de Ângeles, na encarnação dela, quando ela foi Joana de Cusa. Lá na época de Jesus, quando ela foi queimada viva no Coliseu Romano, sob o comando de Nero. E do lado da Joana, estava também preso no poste o filho dela, também para ser queimado vivo. Mãe, abjura, por amor a seu filho, renega Jesus. Não, meu filho. Vamos ser fiéis a Deus. E o carrasco, o verdugo, então o seu Cristo só te ensinou a morrer, Foi só isso que ele te ensinou? Não, não só a morrer. Ele também me ensinou a te amar. A gente que é mãe, para e pensa. Vê seu filho sendo queimado vivo. Adianta você? Mãe e pai também, né? Vamos dizer seus pais. Outro exemplo. Gandhi, o advogado indiano, que liberou, ele conduziu o país a uma revolução pacífica, sem derramamento de sangue, e libertou a Índia do jugo da coroa britânica. Nós estudamos uma história, nós sabemos disso. E por isso ele foi assassinado em Delhi, em 1948. Foi assassinado. Vamos falar de um outro. Marisa, tem esse povo antigo lá e tal, mas um bem mais perto de nós. Martin Luther King Jr., que lutou para estabelecer os direitos civis, acabar com a segregação dos negros americanos. E por isso ele foi assassinado em 1968. Muitos de nós já estávamos aqui. Eu não, né? Eu não sou tão antiga assim, mas enfim. Mas é que às vezes até sou, mas que eu esqueço de fazer conta. Mas 1968 foi assassinado. E é muito triste ver a mensagem dele sendo desvirtuada, distorcida hoje. Mas vamos lembrar de uma das falas do Martin Luther King. Uma das falas dele que não tem como negar. A mensagem que ele veio trazer. Ele disse: a escuridão não consegue acabar com a escuridão. Somente a luz consegue esta realização. O ódio não consegue acabar com o ódio. Somente o amor consegue essa realização. Como não entender esta mensagem de amor, de luz? Ele fez história. Muitos tentam deturpar os ensinamentos de Jesus, da sua doutrina de luz e de amor. Agora, se a gente se perguntasse, mas peraí, vamos pensar. Você falou da Joana de Cusa, morreu queimada na fogueira. Falou do Gandhi, foi assassinado. Falou do Martin Luther King, também assassinado. Então, qual a vantagem? Quem não ganha com isso? Qual é a vantagem de exercer sua liberdade de forma responsável e consciente? Você pode ser assassinado, outras coisitas mais. Bom, a resposta vai depender da ótica com que eu estou vendo a situação. Se eu parto do princípio que só existe uma vida
que quando esse corpito aqui morre, que tudo acabou, não tem mais nada, realmente não faz muito sentido, não. Agora, se partirmos, vocês sabem onde eu estou querendo chegar já, tenho certeza que sabe, vocês nem eu falar, mas eu vou falar. Se partirmos da ótica da reencarnação, em que vivemos inúmeras vidas, e que uma reencarnação é um jargão de 1 minuto na eternidade, vamos perguntar aqui, esses 3 que eu falei, a Joana de Cusa, o Gandhi e o Martin Luther King. Qual o salto quântico que eles deram em sua jornada a caminho da luz de espíritos de luz? Quantas décadas não, quantos séculos, milênios será que eles economizaram da jornada? O que é isso em seu pescoço, amigo? Nada não. Como nada? E essa pelada aí no seu pescoço? Ah, isso é a marca da coleira que coloca o meu pescoço quando eu fico preso? Coleira? Preso? Então não se pode sair quando se queira? Nem sempre. Isso importa? E isso importa? Importa a mim defender, fazer frente aos valores morais, éticos cristãos, que são a base de uma sociedade saudável, sólida, que caminha junto com Jesus? Então, eu quero deixar aqui o convite para fazermos uma reflexão de acordo com os nossos valores intrínsecos morais da nossa consciência. Não existe uma receita para todo mundo, cada um tem que encontrar a sua. Qual é a melhor maneira que nós temos de ajustar os nossos barcos, que por hora navegam pelo planeta Terra, abençoada escola de aprendizado e de regeneração? Que tenhamos a coragem de utilizar a dádiva da liberdade que foi nos concedida pelo Pai da Vida. Utilizar essa dádiva de forma consciente, com alegria, com amor, recordando que Jesus foi o maior semeador de liberdade que já existiu entre nós. E lembrando também que viver solto é completamente diferente de viver livre. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem a nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá a vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo das trevas a cada dia. Muita paz.